Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marciel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Estamos começando hoje mais uma temporada e vamos falar sobre Deuteronômio. E se você já acompanha o canal Vocacionados há um bom tempo, você sabe que todas as vezes que nós temos uma nova temporada começando, sempre lançamos 2 vídeos neste dia. E hoje é este dia que você vai ter 2 vídeos para assistir e aí começar de fato a estudar o livro de Deuteronômio. Então não sai daí porque eu só vou rodar a vinheta. Estamos começando mais uma temporada e desta vez o livro escolhido é Deuteronômio. Um livro que contém 34 capítulos e 959 versículos. É o 5º livro da lei ou da Torá, como é conhecido entre os judeus. É também identificado entre os judeus como estas são as palavras ou apenas palavras. E por eles também foi designado como o livro de admoestações. O seu conteúdo foi considerado uma segunda lei, pois a primeira lei foi dada lá no Monte Horebe ou Monte Sinai, a Moisés, e em Deuteronômio ela é dada como uma repetição desta mesma lei que foi apresentada por Deus a Moisés 40 anos antes. O povo estava prestes a cruzar a fronteira e entrar em Canaã. Ali nas campinas de Moabe, separados de Jericó apenas pelo rio Jordão. Depois de 4 décadas agora, eles estavam ansiosos para atravessar o rio e conquistar as nações cananeias que ali se estabeleceram na terra da promessa que foi prometida a Abraão. Mas antes, era necessário renovar a aliança com Deus. Moisés tinha pleno conhecimento que pouco tempo lhe restava de vida e que não estaria ali junto ao povo na conquista de Canaã. E era necessário lembrar o povo dos termos da aliança que Deus firmou com Abraão e que foi mais uma vez confirmada através de Moisés lá no Monte Sinai, com a entrega das tábuas da lei aproximadamente 38 anos antes daquele momento. Deuteronômio, na verdade, é o livro de despedida de Moisés e traz ali narrativas, exortações, advertências, instruções e promessas de bênçãos, caso o povo desejasse permanecer fiel a Deus. É um livro que usa muitos elementos comuns às alianças dos povos semitas, que era de conhecimento de Moisés, e segue padrões literários e jurídicos dos quais os povos estavam familiarizados. E como um livro que documenta uma aliança, Deuteronômio segue um esboço muito claro, onde contém um preâmbulo da aliança, um prólogo histórico, as estipulações e regras desta aliança, as bênçãos que decorrem da obediência e as maldições da desobediência, e também a apresentação das testemunhas necessárias para a confirmação de qualquer aliança naquela sociedade. A divisão do livro de Deuteronômio traz o seguinte esboço. Do capítulo 1, versos 1 a 5, traz o contexto da narrativa, o que seria o preâmbulo do livro de Deuteronômio. Do capítulo 1, versículo 6 ao capítulo 4, versículo 40, encontramos o que podemos chamar do primeiro discurso de Moisés, e temos ali o grande líder recapitulando toda a história do povo até aquele momento. Do capítulo 4, versículos 41 a 49, temos um intervalo narrativo, onde ali é apresentado as cidades de refúgio, que ficavam ao lado leste, que seriam então as cidades de Bezer, Ramote e Golã. Dos capítulos 5 a 26, nós vamos encontrar o segundo discurso de Moisés, onde tem o texto da aliança sendo apresentado para o povo, como sendo este o novo concerto com eles e Deus. Dos capítulos 27 a 30, temos o terceiro discurso de Moisés, onde ele confirma a segunda aliança que ele já havia citado anteriormente. E dos capítulos 31 a 34, está registrada a despedida deste grande líder, passando o bastão em definitivo para o seu sucessor, no caso, Josué. Por mais que toda a tradição judaica e muito da tradição cristã considere Moisés o autor do livro de Deuteronômio, alguns críticos afirmam que ele não poderia ser o autor deste livro, o que não se sustenta quando estudamos com muito afinco e oração
para onde os comprovantes históricos nos apontam para a veracidade da afirmação que confirmam a Moisés como o seu autor. Há muitas provas convincentes que afirmam ter sido ele, Moisés, o autor do livro do Deuteronômio. E à medida que esta temporada vai passando, vamos citar algumas. O tema central do livro é a aliança de Deus com o seu povo ali no deserto, antes deles entrarem e receberem a herança prometida a Abraão. O livro também enfatiza que Deus sempre foi o Deus do antigo Israel e que os israelitas ali eram o seu povo e que tinham uma missão muito importante a cumprir, mas que tinham a liberdade para aceitar ou rejeitar esta aliança ou tratado com Deus. Uma vez aceito este acordo, um acordo de sucerania e vassalagem, eles receberiam as bênçãos deste acordo ou as suas maldições. É sobre a importância desta aliança que passaremos esta temporada inteira estudando no livro de Deuteronômio. E qual é a importância do livro de Deuteronômio para nós em 2021? J.A. Thompson diz em seu livro Deuteronômio, Introdução e Comentário o seguinte: Deuteronômio é um dos livros mais extraordinários do Antigo Testamento. Nenhum livro da Bíblia superou sua influência sobre a religião doméstica e pessoal de todas as eras. Já Peter Craig diz em seu livro Deuteronômio o seguinte: embora sua narrativa tenha se desenrolado mais de 3.000 anos atrás, Deuteronômio ainda é um livro de grande relevância contemporânea. Naquele tempo, como hoje, o mundo ao redor passava por uma fase de mudanças, de tensões políticas e de conflitos militares. Deuteronômio oferece um paradigma para o reino de Deus no mundo moderno. É tempo de renovar o compromisso com a nova aliança e voltar-se para o futuro, com o propósito de tomar posse da promessa de Deus. Mas tenha calma. Deuteronômio não é um livro difícil, pelo contrário, é um livro muito fácil de se entender se você buscar o auxílio do autor do livro, Deus. E rogue que o Deus Espírito Santo o ajude a compreender as palavras deste livro tão importante para os dias atuais. São apenas 34 capítulos, 959 versículos que irão transformar a vida daquele que deseja renovar o seu compromisso com a nova aliança. Pense nisso. Ore a Deus e que Ele nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o Evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.